2 mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Tá começando mais um. Tá começando mais um 2 mais 2. O quadro do podcast 880. No programa de hoje vamos conversar com Liz Lobato. Seja muito bem-vinda, Liz Lobato. Liz é PhD em medicina, professora de yoga das grandes. Doutora, uma coisa reverbera na outra? Conta pra gente. Sim, eu acho que a começar, quando eu fazia meu doutorado em medicina na Faculdade Charité de Berlim, tinha um professor muito curioso, que era um professor de medicina interna, que descia para o nosso grande anfiteatro com um caso, por exemplo, esse é um caso de diabetes que está sendo tratado com o protocolo convencional e Kundalini Yoga. E eu pensava, Kundalini Yoga, o que vem a ser isso dentro do campo da medicina? Era totalmente avessa. A yoga era uma clássica acadêmica. Até que eu me rendi, fui atrás desse professor querendo entender e aí nunca mais saí. E hoje eu trabalho fazendo essa interseção entre a medicina do estilo de vida e a yoga. Ou o yoga, como vocês acharem melhor. Vou começar o programa falando de um assunto muito pouco falado. Queria começar abordando, que é o estresse. O estresse. Tem como, sei lá, classificar os tipos de estresse? Tem, e a gente deve. Não só tem, como deve. Porque a palavra estresse hoje, ela caiu um pouco num lugar comum de sempre a gente, ao ouvir a palavra, a gente imaginar um adoecimento ou uma propensão a um adoecimento. Eu acho que a coisa mais importante da gente compreender em qualquer etapa cronológica da nossa vida é que a vida pressupõe um nível de tensão. Quando não há um nível básico de tensão, não há praticamente nenhuma reorganização ou movimento. Esse é o estresse. E o nosso corpo está completamente aparatado para lidar. Pelo contrário, a gente, inclusive, precisa. Quando esse nível de tensão atinge um determinado grau e por um tempo maior, a gente entra no que a gente chama de um estresse. O início do estresse seria uma zona amarela de atenção. Nessa zona de amarela, nós todos vivemos, que é mais ou menos aquilo que... Eu não estou tirando de letra uma situação. Aquela situação está me desafiando mais do que eu tenho recurso para lidar com ela. E se eu passo muito tempo buscando os meus recursos, tentando lidar com a situação, não encontrando os recursos, tentando lidar, e num determinado momento eu consigo, eu imediatamente retorno para a zona de conforto, que é a zona basal de tensão. Essa zona a gente chama de estresse, é uma zona verde, é um estresse que ajuda o meu corpo a fazer uma das coisas mais maravilhosas que existe na natureza humana, que é a adaptação ao estresse. Não é que eu me submeto ao estresse, mas aquilo que me causou um desafio, eu descobri recursos em mim para lidar com ele. Porém, se a gente ultrapassa essa zona por um tempo maior, a gente entra na tal zona vermelha do estresse, e aí é o que a gente chama de estresse tóxico. Esse estresse, eu posso dizer assim, que nós todos já vivemos ele de alguma maneira. A questão é quanto tempo a gente reside naquele estresse. Nesse tipo de estresse, eu não tenho recurso mais. Então, o que acontece com o meu corpo, a minha psique, a minha mente, eu me fragmento. E eu me fragmento justamente para ou fingir que estou morta, para sobreviver, ou realmente abaixar de tal maneira a minha resposta fisiológica. Então, cessa toda a minha função imunológica, cessa toda a minha função de crescimento, cessa toda a minha atividade hormonal sexual. Eu entro num estado de preservação
total da minha energia. E aí, quanto mais eu fico ali, mais eu vou ter danos no meu cérebro. Então, essa é a zona que a gente precisa tirar a pessoa, ou nós saímos dela o quanto antes, para que a gente possa recuperar. Então, são 3 tipos de zonas de estresse, assim, em grandes pinceladas. A primeira a gente sente bastante conforto, a segunda a gente está desafiada, mas a gente ainda descobre recursos, e a terceira é a zona em que a gente se perde. Mas a boa notícia, igual você falou, é que a gente pode sair dela em qualquer desses tipos de estresse, né? A gente pode sair dela desde que a gente saiba e possa ser ajudado. Como sair dela e como ser ajudado. Então, existem condições irreversíveis dessa zona vermelha. São condições... A gente não sai dela do mesmo jeito que a gente entrou. Alguma perda vai haver, especialmente perda cognitiva, perda cerebral, hormonal. Então, a recuperação ela acontece. Ela pode ser muito mais lenta e precisa de muito mais apoio. Agora, uma coisa que eu acho legal da gente dizer é que o corpo tem muito mais uma propensão a se restaurar do que a se destruir. Então, a vida insiste muito mais do que a decadência da vida, entende? Graças a Nossa Senhora da Boa Recuperação. A gente podia ter como vender o estresse vermelho, né? Tipo assim, vender, alugar ou doar. Tipo assim, pega aqui um pouquinho do meu estresse vermelho aí, daqui a pouco a gente conversa, né? Tipo, estresse dado, não se olha os dentes. Exatamente. Nesse caso, a gente podia dar o amarelo, mas o vermelho realmente a gente se tornar... assassinas. Eu não recomendo doar e dar estresse vermelho, nem vender, nem alugar. Acabou de dar o verde, né? Esse é bom. O verde é bom, hein? Quando você fala de aniquilação da imunidade, fiquei com essa dúvida aqui. A sua imunidade, ela para né? O seu corpo para de produzir essas células aí, que eu sou médica, né? Essas células aí da imunidade, aí você começa a ter adoecimento físico? Olha, vamos entender isso de uma maneira diferente. Imagina você enfrentando uma situação, a doutora enfrentando uma situação extremamente desafiadora que supera o seu recurso interno, seja ele técnico ou emocional ou espiritual. Então, a situação é muito maior do que você. Naquele momento, você, ao enfrentar essa situação, seguramente você sairia perdendo. Então, o estresse, você entra num modo que a gente chama de modo de defesa. E o modo de defesa é quando a gente se coloca numa célula basal, tanto emocional, quanto física, quanto psíquica. A gente desliga todo o fator de crescimento. Por quê? Por que você desliga os seus hormônios sexuais? Quem é que vai procriar em crise? Então, o corpo tem uma inteligência, o cérebro tem uma inteligência. Desliga tudo, todas as chaves, e você entra no modo de preservação da sua energia. Então, a gente chama esse modo de defesa. Nós estamos aparatados para esse modo. Acontece que, desculpa, se a gente permanece tempo demais no modo de defesa, nós vamos perdendo recursos biológicos para sair dele. O outro modo é o modo de crescimento. A gente chama assim na medicina, modo de defesa e o modo de crescimento. Então, no modo de crescimento, eu tenho um desafio, mas, de alguma maneira, ao longo do caminho, ainda que seja um desafio grande demais para mim, mas eu busco recursos, eu busco apoio, e aí o que acontece? Em vez de eu desligar todas as chaves e entrar no modo de defesa, eu entro no modo de crescimento. E no modo de crescimento, eu tenho visão de futuro, eu tenho visão radial, eu tenho uma capacidade de olhar em torno, de buscar recursos. Então, nunca a gente está sozinha no modo de crescimento. O modo de defesa, a gente está sempre isolada no nosso caracol. A gente se recolhe. Nossa. Entendeu? Tá arrupiada. Não é fácil, não. Tá arrupiada. Liz, você falou sobre vários estresses, várias cores, várias classificações, e eu fiquei perguntando, então, existe um estresse positivo? O verde, por exemplo, seria um positivo, né? E é possível sair da zona vermelha, voltar de um estresse tóxico? Essa separação é muito didática. Na vida da gente acaba que a gente passa por todas elas. Nós não estamos isentos da zona vermelha. E nem tampouco a zona verde, que é o estresse muito positivo, é o lugar que eu deveria sempre residir. Porque se eu ficar buscando apenas a zona
verde, eu nunca vou me desafiar, eu nunca vou, na verdade, melhorar, eu nunca vou avançar, eu nunca vou buscar um sonho, eu nunca vou superar desafios, eu não saberei como viver como um ser humano adulto nesse planeta. Então, a zona verde é o lugar onde eu me recolho e ali eu fluo, eu estou pronta para transar, eu estou pronta para relaxar, eu estou pronta para meditar, eu estou pronta para comer. Então, é uma zona, na verdade, o tempo que a gente vai para ali é um tempo rápido, porque a nossa recuperação é muito rápida. A zona amarela é a zona de transição, onde eu começo a dar um passo no desconhecido e a lidar com o desconhecido. E aí, eu sou desafiada por este desconhecido. A zona vermelha, que é a zona onde parece que eu estou sendo engolida, e na verdade não só parece como eu estou sendo engolida pelo desafio, essa zona eu preciso sair dela o quanto antes. Enquanto a zona amarela é uma zona que o ser humano consegue atravessar por um tempo muito grande. Por exemplo, você pega a imagem de uma pessoa que vai fazer um grande concerto no seu violino. Então, ela tem que estudar a técnica, ela tem que saber ler a partitura, ela treina exaustivamente. Zona verde, ela está em casa treinando, não sei o quê, está adorando aquele negócio. Aí chega na sala de concerto. Ela está na zona amarela. Ela não conhece qual vai ser a reação do público, ela sequer conhece como é que ela vai lidar com a situação. Mas o que é a primeira coisa que ela faz quando você é um musicista, uma musicista realmente? Você, naquele momento, esquece a técnica e flui. Então, o fluir no desafio, eu estou na zona verde. Compreende isso? Agora, se eu chego nessa situação e não esqueço a técnica, me prendo à técnica, me sinto tomada pelo desafio, não consigo dar resposta, tropecei na nota, pronto, eu entrei na zona vermelha. Então, essa é a história da zona vermelha. O quanto antes eu puder me perdoar, buscar recursos, quando é o caso, e fazer essa transição e dizer, bom, o que eu aprendi na zona vermelha? Mas, gente, de novo, a zona vermelha do estresse é uma zona em que sistema nervoso se perde. Ela é uma zona de alta toxicidade. Há um grande envelhecimento da pessoa. As células morrem. Há, de fato, uma entropia muito grande na zona vermelha. Por isso que, ao sair da zona vermelha, é como a gente sai de uma grande cirurgia. Você precisa de uma fase de recuperação, você precisa de uma fase de convalescência, você precisa se restaurar. E é isso que eu dizia. Nós temos, a hora que a gente entra na fase de restauração, o corpo responde muito bem, porque a gente tem a memória da autorregulação em nós. Dios mío, estou arrepiada. Se o estresse é tóxico, não seria melhor um detox? Tem como colocar o estresse no modo avião? Não tem jeito de colocar o estresse no modo avião. Porque se você colocar o estresse no modo avião, você entra no modo avião. Posso trocar meu estresse por uma macarronada? Se a função da mente é produzir pensamentos, a mente poluída produz o quê? Pensamentos. Chorar no banho relaxa ou afoga os problemas? Vai saber. Quais são os benefícios de combater o estresse? Eu não gosto da palavra combater o estresse, embora ela seja muito usada. Eu acho isso uma panaceia. Se a gente trocar, em vez de combater uma coisa que pode ser, e é, na verdade, muito estimulante para a gente, então a pergunta, a palavra deveria ser como eu vou lidar com o estresse e aprender com ele e sair dele, e sair da toxicidade do estresse. Não tem como combater o estresse. Seria mais ou menos, a única maneira que a gente tem de combater o estresse é quando a gente tiver a 7 palmos na terra dentro de um caixão, quando a gente não estiver vivendo mais. Só na morte que não há estresse. Então o estresse é bom para a vida. O estresse é essencial para a vida também. A única forma de estresse que acaba com a vida é o estresse tóxico, que a gente chama de eustresse. Não quis dizer isso, mas assim, o termo técnico seria esse. Mas vamos chamar de estresse tóxico, porque ele faz uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar. Ele destrói a nossa matriz de DNA. Ele destrói as nossas células. Então, a gente entra numa entropia acelerada. Falando em vida,
Vamos chamar o quadro Você Sabia? Com ele, que sabe tudo do Estatuto da Pessoa Idosa, Dr. Altamiro. Fala, doutor! Você sabia que a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais, assegurando todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade? Está lá, no Estatuto da Pessoa Idosa. Se o Altamiro não fosse um fantoche... O Altamiro é um fantoche? Ué, claro que é, né? Gente, bem que eu também achava que ele era muito vazio. Pois é. Liz, vamos falar de yoga, meditação. Eu já pratiquei um pouco. Tem embasamento científico, porque tem gente que acha que isso não serve, que não funciona para ela. Fala um pouco pra gente. Olha, não funciona para todo mundo mesmo, não. Porque tem pessoas que gostam de andar de bicicleta e outras de fazer caminhada em montanha. Tem pessoas que gostam de nadar, outras que gostam de tocar violão. Tem pessoas que gostam de contemplar, outras gostam de pintar. Então, não é uma prática para todo mundo. Mas se a pessoa tiver curiosidade e quiser experimentar, tem muito embasamento científico. Muito. Então, as práticas de meditação, por exemplo, começaram a ser estudadas nos anos 60, academicamente. A gente tem uma longa história de investigação. Acontece que a gente, como yoga e meditação não mata ninguém, não é uma doença, a gente tem muita dificuldade de ter recurso para investigar essas práticas. Então, os poucos núcleos de pesquisa que existem, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho um grande colega, grande amigo, um irmão em São Paulo, do Sírio-Libanês, o Dr. Rodrigo Jacobian, ele tem um núcleo de pesquisa exclusivamente ligado a adoecimento mental e meditação. A gente tem outro núcleo em Harvard, com o Dr. Satbir, um outro colega de Harvard. Então, você tem a Faculdade Charité de Berlim, a minha faculdade de medicina. Então, você tem núcleos que já têm uma tradição dessas pesquisas. Nos Estados Unidos, realmente, é onde a gente tem mais. Então, tem muita coisa. E hoje, a gente chegou mais próximo de estudar yoga e meditação num contexto epigenético. Só para explicar o que é epigenética, é um avanço da genética, então não é a compreensão apenas de que se você herdou uma carga genética dos seus pais, pai e mãe, você está determinado por aquela carga genética. Então, a epigenética estuda em qual contexto sociocultural, mental, psíquico você está inserido e como que esse contexto previne a manifestação de uma determinada adoecimento que está marcado na sua carga genética ou como ele pode induzir a um novo surgimento. Então, hoje a gente tem muita pesquisa de epigenética com yoga e meditação. Então, é muita coisa pesquisada. Então quer dizer que uma doença que está na minha família aí para trás não quer dizer que vai acontecer comigo? Não vai acontecer com você. Existem estudos maravilhosos. Você pega gêmeos univitelinos, ou seja, são idênticos, como vocês, idênticas. Aí um desses gêmeos se expõe a um tipo de alimentação, um tipo de estilo de vida, vamos dizer assim, com todas as aspas do estilo de vida, mas eu quero especificar alimentação, a atividade física, as relações sociais, as relações familiares, muito ruins, e esse outro gêmeo, ele entrou para um ambiente um pouco mais propício. O que vai acontecer é que a determinação anterior que eles herdaram vai se reproduzir negativamente naquela pessoa que teve uma circunstância muito desfavorável e não vai surgir naquela que teve condições mais favoráveis. E mais do que isso, aquela pessoa que tinha uma determinação, digamos assim, para um câncer de próstata, um homem, e ele não manifesta em sua vida aquele câncer de próstata, ele passa para suas futuras gerações aquele gene corrigido. Então, isso é um negócio, assim, a gente com isso acaba com o que a gente chama do dogma da biologia, que o DNA determina o nosso futuro. O DNA não determina o nosso futuro, ele apenas é uma pré-condição, ele é uma planta básica. Como a gente vai ler essa planta básica e mandá-la para a obra,
o canteiro de obra é que vai determinar. Estou completamente chocada. Você aí que está ouvindo a gente, que é um gêmeo univitelino, nada de fazer a Ruth e a Raquel, tá? Todo mundo fazendo boas coisas no mundo e tendo bons estilos de vida, não é, Rosa? Babalu, verdade. Vai se cuidar. É. Eu fiquei até estressada agora, eu queria voltar lá no assunto do estresse. Volta. Você falou do assunto da zona vermelha, que a pessoa fica lá em estado de caramujo, não é mesmo? Caracol, caramujo. Digamos. Digamos assim. E eu fico pensando, né? A gente que porque eu, por exemplo, tô no estado de caramujo. Eu, inclusive, tô virando um caramujo. Você já reparou? Nossa, Babalu, vou reparar. Eu tô em estresse absoluto. E quem identificou isso foi meu psicólogo. E eu queria saber como que a gente identifica que estamos virando caramujos. Ou como a gente aborda também um amigo que tá nesse estado de estresse. Pois é. Existem sinais e sintomas. Na zona amarela, que é a pré-toxicidade da zona vermelha, a gente sempre naquela zona busca apoio. A gente tem uma certa visão de que alguma coisa não está boa, a gente não está legal e que a gente precisa buscar algum apoio. Se a gente permanece tempo demais ali, a gente já começa a fazer essa transição para a toxicidade e aí você começa a ver comportamentos compulsivos, você começa a ver comportamentos repetitivos e compulsivos, você tem toques, você tem obsessões compulsivas, então você tem o que a psicologia classifica como neurose, nós todos somos neuróticos, então elas começam a aparecer, que é um tipo de comportamento que não é exatamente como a gente tinha antes. Quando você entra na zona vermelha, daí você precisa que alguém te fale, porque você não está no caramujo, na verdade, você está fragmentada, você perdeu a noção de si. Então, quais são os sinais da zona vermelha? Falta de memória, tristeza muito grande, dificuldade de fazer algo, você entra num estado depressivo, ansioso e com uma progressão desse estado. Então, você praticamente muda de comportamento. Então, é fácil a pessoa que está te vendo dizer, o que está acontecendo com você? Então, a pessoa pode ficar completamente desassociada da realidade, a pessoa pode se recolher e não querer nenhum contato social, mas não porque ela está num caramujo e ali ela está se recuperando. A ideia de caramujo é assim, você está na sua própria casa. Não, ela não está na sua própria casa se recuperando, ela está fragmentada, ela não sabe mais quem ela é. Então, é nesse momento que a rede nossa pode ajudar para dizer, olha, tem alguma coisa acontecendo. Entende? Então, o toque do seu psicólogo não quer dizer exatamente que você entrou numa zona vermelha e não saiu dela. Provavelmente você está na zona amarela mesmo, perdendo as condições suas de lidar com os desafios. Sim. E você ainda é capaz de verbalizar isso. Existe uma articulação cognitiva e intelectual. Na zona de toxicidade, a gente perde essa vontade, inclusive, de falar. Então, talvez a melhor maneira de pensar isso seria um estado que a nossa identidade, a nossa personalidade muda. A gente começa a ter grandes traços depressivos e de ansiedade, por exemplo. Você que está ouvindo a gente, que conhece alguém que está nessa fase fragmentado, que está precisando de ajuda, dá um toque, não custa nada você falar com essa pessoa e trazer, né, possibilidades dessa pessoa se acolher ou ser acolhida. Beleza? Vamos combinar isso? Liz, para combinar isso, essa coisa de acolhimento, você pode ensinar para a gente alguma prática assim, de respiração para a gente fazer de manhã, ou à tarde, ou à noite, sei lá? Claro. Talvez uma das coisas que a palavra-chave que toda medicina boa busca chama autorregulação. Autorregulação, como eu estou dizendo, não é eu, médico, regular ninguém. É eu poder me autorregular. Nós somos equipados com um mecanismo neurológico, imunológico e hormonal para fazer autorregulação. E uma das coisas que melhor faz autorregulação é a respiração. Então, a respiração é uma coisa que a gente chama na medicina e na yoga também de coerência cardíaca. O que vem a ser coerência cardíaca? É quando eu, num determinado ritmo respiratório que eu me proponho a fazer, numa prática que a gente vai fazer,
o meu coração começa a sincronizar com esse ritmo e o coração, ele reverbera em torno de mim, a partir de mim, em torno de mim inteira. E uma das fontes no nosso corpo que logo capta essa vibração, essa sonoridade que vem do coração, esse surdo que está batendo no coração, é o cérebro. Então, quando o cérebro sincroniza com aquele batimento e a respiração está por trás regulando, o corpo inteiro se encaixa naquela sincronização. Por isso que a gente chama desse papel importante que tem a respiração, o coração e o cérebro. Isso é uma atividade autorregulatória. Ela pode ser ínfima, mas ela já dá resultado. Porque naquele momento em que você conseguiu uma pausa de uma mente incessante, perseguitória, ou uma mente que está completamente desestimulada, e o corpo está respondendo, o corpo está morrendo, quando você dá uma pausa nisso, ainda que seja assim, de uma maneira efêmera, segundos, o corpo se lembra. Então, vamos lá, a respiração. Ela é muito simples. As coisas boas são bastante simples, na verdade. Eu sou simplérrima. Estou vendo. É muito boa. Então, a história é o seguinte: você sentar numa cadeira de modo a ter a coluna ereta, não precisa ficar assim, ó. Não é assim, a gente quer ter a minha coluna me sustentando. As mãos podem ficar como vocês quiserem e você coloca o queixo ligeiramente para dentro para não ficar uma curva negativa aqui na nuca. Então, o queixo se encaixa, fecha os meus olhos e eu vou fazer o seguinte, não começa ainda não, dá uma olhadinha. Vocês vão inspirar em 4 tempos pelo nariz. Lentos, não precisa ser... É uma coisa em contínua e 4 tempos pelo nariz. E aí, sem correria. Então, vamos lá? Eu vou guiar vocês nessa história. Então, põe as mãos onde vocês quiserem, fecha os olhos e vamos começar. Inspire em 4 tempos pelo nariz, eles são do mesmo tamanho. E expire em 4 tempos pelo nariz. Os olhos se fecham e você reinicia o ciclo sem correr, tentando se lembrar que você quer fazer isso de modo delicado. O ar entra delicadamente pelo nariz. E expire em 4 tempos. Nós vamos fazer 1 minuto completo. Relaxe seus ombros. E você apenas existe através das suas narinas. Isso tudo que importa agora. Você é as suas narinas. Ou o seu nariz. E faça seu último ciclo. E quando você concluir, faz um som assim, para eu saber que você concluiu. Ok. E aí, aguarda alguns instantes. Pronto. Fica com a coluna de pé, os olhos fechados e presencia. A gente chama isso de decantação. Ok. Eu tô arrupiada. De 4 em 4, a galinha enche o papo e se acalma, minha filha. Poxa, Babalu, que isso? Eu sou escritor bumbo. Tum, 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 Fez um tum, samba dentro tum. de mim também. Tô toda organizada. Tô toda organizada. Parecendo as gavetas de calcinha da Rosa. Toda organizada. Verdade. Tudo dobradinho. Liz, agora chegou um momento muito importante que é a hora do desembuche. A hora do desembuche é a hora que você pode desembuchar e falar alguma coisa que você queira falar pra gente. Você falou aí nos bastidores que você adora responder perguntas.
Mas sei lá, vai que você tem alguma coisa assim interessante pra contar pra gente. A gente aceita até uma fofoca, se você quer contar. Eu não gosto, mas pra mim eu Malu, acho não é meio lugar covarde. pra isso, gente. Poxa, corta esse negócio. Nada a ver. Gente, desembuchar, eu acho que eu diria assim que a vida, ela tem ela pulsa para o movimento, para o florescimento. Por mais que as condições sejam adversas, ela pulsa para o florescimento. Mas entre o agora e o florescer, existem várias etapas. Então, a toxicidade do estresse, ela pode ser, inclusive, bastante necessária para o florescimento. Existem algumas sementes que só conseguem aflorar com bastante calor. E choques de temperatura. Então, a gente não devia fazer essa coisa do estresse o fim nosso, mas é muito importante que a gente se una para ajudar quem precise. Hoje aprendemos, dentre muitas coisas, que o nosso corpo tem todos os aparatos que ele precisa. E se o coração nosso toca igual o bumbo, vamos movimentar, gente! Ai, às vezes eu tô tão estressada que nem eu me aguento. Aí eu me peço um tempo, sabe? Mas agora que eu aprendi, eu vou me estressar com calma, né? Posso Tá me ótimo. estressar, né? Assim, respirando. Porque toda flor precisa de um estresse. Ficou ligado? Florzinha! Muito obrigada, Liz, por compartilhar os seus ensinamentos com a gente. Foi um prazer, gente. Tomara que esse tipo de papo ocorra mais com mais pessoas. Muito Tomara. bom, vocês são ótimas. Oh. Obrigada, ótimas colegas. Obrigada. Um prazer, Liz. Na próxima produção, vamos arrumar providenciar um tapetinho de yoga, né? Por favor. Vamos resolver isso. Por favor. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje. E eu espero que você tenha entendido, e espero mesmo, hein? Inspira! Expira! Inspira! Expira! O podcast do Instituto Hahaha está nos streamings, com episódios novos toda terça e quinta-feira. Além disso, você ouve a gente na Rádio Câmara Brasília todo domingo às 8 da manhã e também nas rádios parceiras. Tchau! Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.